Alô, galera! Vamos fazer então a revisão parte 1 dessa revisão de prova da última área. Oh, que triste! Eu vou fazer um vídeo aqui sobre os exercícios que eu mandei para vocês agora há pouco. E são 3 exercícios, mas que eu acho que abrangem tudo que a gente precisa saber para estar bem preparado aí para a prova. E tudo que eu julgo ser mais importante, né? Porque, de novo, aquela parte de resolução de equação, de dedução, de como é que é a carga em função do tempo, como é que é a corrente de cada estilo, eu não vou cobrar, porque isso requer uma matemática um pouco mais chatinha que a gente não precisa ver aqui. O que é importante é a gente analisar o fenômeno físico que está havendo. E por isso vocês podem escrever todas as colas, todas as equações nas colas de vocês, tá? Na cola para a prova. Então, todas as equações, e aí eu peço que folheiem no livro, que deem uma olhada, que anotem tudo. No circuito RC, no circuito... RC não, no circuito RL, no circuito LC, que são os circuitos com indutores, né? Um indutor, um resistor, um indutor e um capacitor. E aí os dois juntos, né? Um RLC. Tudo isso de corrente contínua, e tem também o de corrente alternada, que é o circuito RLC que a gente vê, tá? Então, nessa aula de hoje eu vou falar sobre 2 circuitos de corrente contínua, que é o LC e o RL, tá? Com uma tensão contínua, tá? E depois eu vou falar também do RLC, e aí sim de corrente alternada. Então vamos lá. Diz assim: os diagramas mostram 3 circuitos com baterias idênticas, indutores idênticos e resistores idênticos. Classifique de acordo com a corrente através da bateria, logo após o interruptor ser fechado a partir do menor valor para o maior valor. Explique. Bom, o que a gente começa vendo é que são 3 circuitos simples. Esse aqui é o mais simples de todos. Esse aqui já tem, ó, então eu tenho 2 resistores em paralelo e um ramo com um dos paralelos eu tenho um indutor, né? Que essa voltinha aqui é o indutor. E aí eu tenho outro aqui também em que os resistores estão bom, eu tenho um resistor em série com essa associação em paralelo que tem um indutor junto. E aí eu quero ver qual é, no instante inicial, o que acontece. Bom, como eu escrevi lá nas notas de vocês, a gente pode ter a corrente em função do tempo em um indutor. Eu já vou colocar a equação aqui, epsilon sobre R, então 1 menos E na menos T R sobre L, tá? Aonde essa constante de tempo aqui invertida, né, tal L, pode ser escrito assim, é L sobre R, tá? É o contrário que vai aqui embaixo, tá? Então, a exponencial também pode aparecer E na menos T sobre tal L, tá? É uma outra forma de escrever. Bom, o que acontece, né? Bom, no instante T igual a 0, o que a gente identifica? Bom, identifica que eu não tenho uma corrente inicial no indutor, né? Então, como que eu vejo isso? Bom, é a gente colocar 0 aqui na corrente. Então, I de 0 vai ser igual a epsilon sobre R, 1 menos E na 0. E isso aqui, E na 0 é igual a 1, e aí fica 1 menos 1, 0. Fisicamente, o que está acontecendo? Bom, no ramo do indutor, o indutor ele não passa corrente por si só, né? Eu tenho uma oposição de corrente ali. Então, no começo, e aí eu não falo em carga do indutor, mas é como se fosse uma carga. Ele não armazena cargas, ele não é um capacitor, que ele tem a capacidade, né, de armazenar carga, tá? Ele é mais ligado à corrente, tá? Então, ele vai armazenar a corrente vai aumentando no indutor. Então, no começo eu não tenho corrente nenhuma. À medida que eu vou estabelecendo uma corrente elétrica, então
eu vou tendo uma diferença de potencial. Lembra que εl, então uma diferença de potencial é menos L dI dt. Então eu tenho variação na corrente, porque antes eu não tinha e aí eu passei a ter. Então eu tenho uma diferença de potencial super alta no indutor no começo, ao contrário do que acontece com a corrente. E aí a corrente no início do tempo não tem, ela é zero, porque não está passando corrente nenhuma, e aí ela vai demorar um tempo até se estabelecer no indutor, tá certo? Então, quando esse tempo já se estabeleceu, então eu tenho, se o tempo, por exemplo, é muito infinito, eu não tenho variação de corrente. Então, num tempo infinito, então, ó, no tempo inicial eu tenho uma diferença de potencial, εl, certo? E num tempo muito infinito, a minha corrente I de infinito, né, vou botar assim, essa exponencial, ela fica um valor muito pequenininho, então a gente pode desconsiderar, esse termo vai a zero e fica só ε sobre r. Quando a corrente já está estabelecida, eu não tenho mais uma variação de corrente, então é o ε que vai a zero. Tá? Então eu tenho isso acontecendo fisicamente no meu circuito RL, né, indutor e resistor, tá certo? Então, mas o que o problema pede é justamente o que acontece no início, quando o interruptor é fechado. Então, tá me interessando esta parte aqui. Quando eu tenho uma corrente zero, né? Então, eu não tenho inicialmente corrente. Então, no ramo do indutor, eu não tenho corrente passando. Mas eu tenho diferença de potencial. Caso venha alguma outra pergunta, spoiler de prova, assim, o que acontece no indutor, no ramo do indutor, no começo e no fim, vocês já sabem o que dizer, tá? Então eu tenho aqui, eu tenho o meu εl máximo, né? Quando eu tenho a maior a maior variação na corrente, né? Porque inicialmente ela não tinha e depois ela passa a ter. Bom, queremos esse início. Então, não vai passar corrente no indutor. Aqui, ó, a corrente é igual a zero. Então, como todo esse circuito está em série, eu não tenho corrente efetiva. Então, esse 1 é zero. A gente não tem corrente porque parece no começo, né? Parece como se fosse um curto, um fio aberto, tá? Não, curto não, fio aberto. Um fio chave aberta, tá? Aqui, nesse segundo, então a corrente vai sair da bateria em direção a este primeiro nó, neste primeiro encontro. Então ela vai acabar se dividindo para cá e para cá. Então no ramo aonde ela tem o indutor, eu também não tenho corrente passando aqui. Então a corrente, em vez de se dividir, ela vai vir toda para esse resistor. Vou chamar um resistor de R, normal, tá? Então, quando a chave aqui é fechadinha, eu só tenho este ramo funcionando do meu circuito. Então, pela lei de Ohm, a diferença de potencial, estou considerando uma FEM perfeita, tá? Não estou considerando que a bateria tenha resistência interna e tal, já me dá um Y, menos RI2, que no caso é a corrente 2, igual a zero. Esse aqui é a corrente total, é o resistor total, que no caso é só um R mesmo. Então, a minha corrente I2 é simplesmente ε sobre R, tá certo? Só isso aqui. Então, temos uma corrente e essa corrente ela é maior do que 1. E agora, nesse terceiro circuito aqui, o que acontece? Ó, eu fecho de novo a bateria, a chave. Então, se estabelece uma corrente elétrica aí, ela vai passar por essa primeira resistência, ela não tem uma divisão, não tem um indutor aqui, então tá tudo bem. E aí ele chega de novo neste nozinho. Então, o que a corrente vai ter pela frente, né? Ela vai ter pela frente um ramo com um resistor, que embora ofereça uma resistência, é uma resistência finita, né? Então, é uma resistência em que a corrente pode passar por ela, mas eu tenho uma resistência infinita, que é quando eu tenho um indutor logo no começo. E aí, resistência infinita também não passa corrente aqui. Então, o meu circuito ele vai ficar passando por esses dois resistores e fechando a malha aqui. A resistência equivalente desse circuito aqui é 2R,
porque eu tenho 2 resistores em série. Lembra que o resistência em série soma. Vocês podem colocar tudo que vocês quiserem na prova, tá? Inclusive das áreas anteriores. Lei de Ohm, lei de Kirchhoff, resistência equivalente, enfim, vocês podem colocar o que quiser, tá? A FEM é a mesma, então, epsilon menos R, eu já vou botar 2R, que é a resistência total, vezes a resistência I3, então igual a zero. Então, o nosso I3 resolvendo para cá, fica epsilon sobre 2R. Então, tá aqui. A nossa... Só que a I3, ela é menor do que o I2, né? Porque eu tenho uma resistência maior. E quando o número maior está no denominador, quer dizer que o resultado ele é menorzinho. Então, galera, a gente tem que o menor de todos, ele quer a partir do menor para o maior. Então, o menor de todos é I1, porque é zero, né? Depois a gente vem com o terceiro e depois a gente vem com o segundo, tá certo? Então, o que eu vou cobrar em RL? Saber a corrente, tá certo? E saber o comportamento dela no tempo inicial e um tempo muito longo. Fechou? É isso. Então tá, pessoal, vamos agora para esse segundo exercício aqui. A gente tem, então, um circuito LC, certo? E diz assim, no circuito LC, com indutor de 2 mH, capacitância de 8 microfarad, diz assim, num instante t igual a zero, então num instante qualquer, a corrente é de 8 mA e a carga do capacitor é de 2 microcoulombs. E o capacitor está sendo carregado. O que quer dizer isso? Quer dizer que no instante inicial, esse circuito, então eu não tenho nem a carga máxima ou mínima, né, no capacitor, nem a corrente máxima no indutor. Então aí a gente não tem, a gente está, vamos dizer, no meio do caminho, né, do carregamento, do processo de carregamento do capacitor. Então a energia total vai ser a soma da energia do indutor com a energia do capacitor. Lembrando que quando a gente tem um circuito LC, ele se comporta como um sistema massa-mola, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que eu não tenho dissipação de energia, eu não tenho uma força do tipo de atrito agindo aqui. Então, eu não tenho um componente que seria o nosso resistor, tá? Então, eu estou considerando um circuito livre de resistência interna, ou seja, o meu indutor não tem resistência interna, então ele é um circuito ideal. Lembra que esse aqui é uma parte, é um pedacinho do processo de transmissão de energia que a gente vê na nossa casa, assim, como é que chega a energia lá da usina elétrica até aqui, né, por cabos de alta tensão, enfim. Então, a gente tem um monte de circuito de indutor-capacitor que vai transferindo a energia para a gente, isso é bem interessante. Bom, isso é uma aplicação, né? Mas claro, com corrente alternada. Não, aqui a gente não está falando de corrente alternada, a gente está falando que o capacitor está sendo carregado, então eu já tenho um processo de carga, e aí eu estou analisando num desses ciclos, né? Porque quando eu coloco a fonte e eu carrego o capacitor, ele tem um processo de carga, ali no capacitor, né? Então ele vai carregando, e aí quando eu retiro isso, eu fico com a carga no capacitor, e aí ele tende sempre a descarregar. Quando ele descarrega, no começo não passa corrente no meu indutor, então eu tenho o processo de carga máxima e eu não tenho corrente no meu indutor. Quando o processo de carga está se estabelecendo, vai surgindo uma corrente. Então, quando surge uma corrente máxima no meu indutor, é quando eu não tenho mais carga efetivamente passando, né? Quando eu não tenho uma diferença de carga, né? Então, eu tenho já uma carga estabelecida passando, eu vou ter a corrente máxima. Só que isso não dura muito tempo, né? Por quê? Bom, porque quando eu tenho uma corrente, essa corrente acaba ficando mais fraca e aí ela começa a enfraquecer. Quando ela vai enfraquecendo, então eu vou tendo de novo uma força eletromotriz, né, ali induzida no meu indutor, mas aí, bom, ela vai, quando eu estou diminuindo a corrente de um lado, quando o capacitor carregou já, ou descarregou, né, no outro sentido, vai e se inverte todo o processo, e daí acaba que ele descarrega, que ele começa a descarregar novamente agora para o outro lado, né? Então as cargas ficam ali num movimento como se fosse periódico, né? Como se fosse uma massa-mola mesmo.
Então, ora eu vou ter energia máxima no capacitor, que é quando eu tenho carga máxima, e aí eu tenho corrente mínima, porque não está passando corrente, ou quando eu tenho corrente máxima, que daí eu já tenho uma carga, eu tenho uma corrente estabelecida, e eu não tenho uma carga, não tenho mais carga efetiva no meu indutor, no meu capacitor para ele ser descarregado, tá? Bom, e eles ficam trocando de cargas, trocando de energia, melhor dizer, porque não tem carga no indutor, ele não armazena cargas, tá? Bom, o capacitor tem a ver com carga, indutor tem a ver com corrente. Mas, de qualquer forma, a energia em função do tempo, ela é dada pela carga num determinado instante dividido por 2C, mais Li, que é a corrente, também no mesmo instante de tempo, certo? Então, eu tenho aqui essa equação de energia, e essa equação de energia, ela é constante em todo o processo, tá certo? Posso ter também que é igual, se eu tiver uma carga máxima, eu vou ter, em vez de ter energia, a soma das duas, eu vou ter só uma. Então, eu vou botar aqui, ó, Qmax sobre 2C, Qmax ao quadrado, tá? Porque a carga máxima ou é um ou outro. Nunca são os dois máximos, tá? L, I, eu vou botar I maiúsculo para deixar mais frisado, que é o máximo, I máximo ao quadrado. É como se fosse, bom, aqui eu tivesse nos extremos, tá? Da minha mola, então eu tenho a mola tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ela tá parada, então ela para por um breve momento, mas como eu tenho uma força restauradora sempre, né, apontando para o centro da trajetória, ali eu vou ter então um instantezinho muito pequeno de amplitude máxima, né, falando de massa mola. Então aqui eu vou ter uma carga máxima também num pequeno instantezinho de tempo. Quando a massa mola tá passando, tá descendo, né, da amplitude máxima, ela tá passando pelo centro. Então, quando ela chegou no centro, eu tenho a maior velocidade, né, que ela passa a maior velocidade, e aqui quando ela começa a desacelerar, que nem a corrente, ela passa aumentando, então ela é máxima no centro, e aí depois ela vai começar a decair, porque eu não tenho uma fonte sempre mandando corrente, tá certo? Então, é isso. Então, fica um processo de carga e descarga do capacitor, tá? Então, qual é a energia total do circuito? Bom, a energia total do circuito tu pode encontrar dessas três formas. O que é mais importante para a gente? O que a gente vai aplicar aqui? Como eu tenho, num determinado instante de tempo, corrente e carga, e está me dizendo que o capacitor está sendo carregado, eu não posso dizer que essa carga inicial é a carga máxima, porque ela não é. Porque eu tenho a carga e corrente. Quando eu tenho carga e corrente no mesmo instante de tempo, é porque eu tenho uma mistura das duas energias, tá? A soma delas é o valor constante, beleza. E a partir desse valor constante, eu posso tirar a carga máxima e a corrente máxima também, tá? Então, nessa número 1 é isso que a gente faz. Eu vou colar aqui da resolução que eu fiz, para ir um pouquinho mais rápido. Então, o nosso U de T0, né? U de 0, então, vai ser a soma das duas, vai ser 2 vezes 10 na menos 6 ao quadrado, dividido por 2 vezes 8 vezes 10 na menos 6, mais, então, a energia do capacitor mais a energia do indutor. Menos 3 vezes 8 vezes 10 na menos 3. Cuidem as unidades, tá? Ao quadrado sobre 2. Aí, somando isso tudo, fazendo, dá para cortar, dá para juntar as potências, eleva ao quadrado aqui, eleva ao quadrado aqui também, enfim, dá teus pulos. Corta 2 com 2, enfim. Junta aí as coisas, a gente vai ficar com 3,14 vezes 10 na menos 7 joules. Eu posso também transformar em nanojoules, né, que também é uma unidade que a gente usa, né, então 10 na menos 7, então se eu arrastar duas casas para cá vai ficar 10 na menos 9, e aí eu posso botar nanojoules, tá? Só uma questão de nomenclatura bonitinha, tá? Número 2, bom, essa aqui é a energia do circuito todo. Aí sim eu posso dizer, essa é a energia total do meu sistema, em qualquer ponto, seja, aí eu vou fazer sempre analogia com massa mola porque fica fácil, sempre nos extremos, ela vai estar 314 nanojoules, tanto nos extremos quanto no centro,
quanto em qualquer outro momento. Então, eu posso dizer que quando eu cheguei na carga máxima, essa energia aqui vai ser toda convertida pro capacitor. E aí isso vai me dar a carga máxima. Mas a carga máxima eu sei, a energia da carga máxima tem que ser 314, tá? Então é quando eu perdi toda essa energia do indutor e foi pro capacitor. Então, no 2 ele pede a carga máxima, né? Então, é quando o U é totalmente armazenado no capacitor. Então, a gente tem que quadrado, então, já vou tirar a raiz, tá? Passa esse aqui para cá, então vai ser 2UC e tira a raiz quadrada, tá? Então, o nosso Q máximo, o U agora sim é 3,14, tá certo? 314 nano, tá? Ou 3,14 vezes 10 a menos 7, como vocês preferirem. Então, coloquem aqui. E aí, essa vai ser a energia, porque essa é a energia total do sistema. Lembra, a energia do sistema se conserva, tá? Então, isso aqui, colocando todos os dados ali, dá 2,24 vezes 10 na menos 6 coulombs, ou 2,24 microcoulombs. Já coloca a unidadezinha certinho, tá certo? No terceiro, eu quero a corrente máxima. Então, assim, da energia, tu tem tanto a corrente máxima quanto a carga máxima. Porque eu posso dizer que essa energia, essa energia que eu tenho do meu sistema. Por exemplo, quando a gente está no sistema de queda, de montanha-russa, né? Acho que eu falei isso em aula. Então, quando a gente está no carrinho lá em cima, eu só tenho energia potencial. À medida que ele está descendo, eu vou ganhando energia cinética e perdendo energia potencial. E aí no chão eu só tenho energia cinética. Ok, já sabemos que isso acontece. No indutor capacitor também acontece a mesma coisa. Então, se eu tenho 100 joules lá em cima, na metade da trajetória eu vou ter 50 joules para uma coisa e 50 joules para outra, para as duas formas de energia do meu sistema. Quando eu estou lá embaixo, então eu tenho só 100 joules para a energia cinética. Então eu posso dizer que a energia potencial é igual à energia cinética, porque é sempre 100. Tá? A forma de energia ela pode ser diferente, mas o quanto, quantidade, o valor é sempre igual. A gente tem um sistema conservativo. Aqui acontece a mesma coisa. Então, se eu tenho 314 nanojoules, nanojoules em um instante de tempo, contando que eu tenha corrente e carga, então eu tenho esse valor de 314 nano à disposição em todo o meu circuito, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que o U é igual à minha energia no indutor, a minha energia máxima no meu indutor, e do mesmo jeito tirar, como eu tenho o U, o L e 2, né? Então, a minha corrente vai ficar 17,7 miliamperes. Tá certo? Essas aqui são as três que a gente pode tirar rapidinho. E outra coisa... não passou? Ué, como é que passa? Próximo. Não sei como passar. Tô tentando passar o slide. Que legal. A tecnologia me... Só um pouquinho, vou parar aqui de novo. Tá, voltamos. Consegui trocar, mas não foi pelas vias normais. Foi, acho que agora vou conseguir trocar. Não sei o que aconteceu. Bom, agora o problema pede número 4 aqui, ó. Ele pede qual o período de oscilação da corrente no circuito. Bom, como é um circuito LC e ele fica é um sistema, é como um sistema periódico e ele fica carregando e descarregando, a gente viu que eu tenho associado a ele uma equação. E a equação ela é do tipo massa-mola e ela fica com, se eu não me engano, é Q quadrado mais 1 sobre LC Q quadrado não, Q duas linhas. D2 pontos, Q2 pontos, enfim. Fica uma equação de segunda ordem, né? E aí a gente chama isso aqui de frequência natural de oscilação do sistema, ômega quadrado, tá?
Então, isso aqui é 1 raiz de LC, tá? Ômega quadrado, então é 1 sobre LC, tá? Então, a gente diz que, só que isso aqui, ó, presta atenção, é a frequência angular de oscilação, natural de oscilação do sistema. Não é período e não é a frequência. É frequência angular, tá? É frequência angular, é ômega, tá? Isso aqui tem unidades radianos por segundo, tá? É uma frequência bem de oscilação mesmo. E não é que ele está pedindo, não é o inverso, né, disso aqui. Então, ele diz assim, ó, o período de oscilação. Período de oscilação é o período. É essa letra aqui. Então, essa letra é período e essa letra é frequência. Aí a gente tem uma relação entre período e frequência, 1 sobre f, ok. Mas isso aqui é como se fosse uma velocidade angular. E aí, velocidade angular, a gente pode escrever 2πf ou 2π sobre t, que é o nosso período, tá? Então, este cara aqui é o que a gente quer, é o t maiúsculo do período. Então, vou só igualar, então, fica 2πt igual a 1 sobre raiz de LC, e aí o nosso período fica, é só passar esse 2π para cá, né, multiplicando, então fica 2π raiz de LC. Caso eu quisesse a frequência, então é só fazer o inverso disso, né, o inverso é 2πf, então a gente ia ter 2πf aqui, então ia passar o 2π dividindo, tá? Ao contrário só. Substituindo então nos valores, a gente tem aproximadamente 0,0008 segundos, tá? Como o meu período de oscilação é bem pouquinho mesmo, tá certo. O nosso quinto e último item diz assim, ó, sabendo que a carga no capacitor é dado por aquela expressão ali, qual é o valor de φ, né, que é a constante de fase. Como assim constante de fase? Por que a gente teria constante de fase? Bom, no instante inicial, eu não tenho carga máxima e eu não tenho corrente máxima. Então, a minha senoide ou o cosseno, né, que indica a minha carga no instante de tempo, ela não começa no máximo ou no mínimo. O cosseno de 0 é 1, né? Então, esse capacitor, ele não sai da carga máxima, ele sai atrasado, porque ele está carregando. Porque sim, sei lá, estou considerando um instante de tempo qualquer, um instante de tempo como 0 qualquer, tá? Então, que não é a carga máxima. Então, a gente vai ter um deslocamento aí da fase, vai ter um φ, né? Esse gráfico da carga em função do tempo, como é um cosseno, ele deveria fazer isso, né? Fazer isso assim. Mas a gente viu que ele está atrasado, então ele está atrasado, sei lá se ele está em fase aqui. Só sei que ele está um pouquinho antes, ele não sai do máximo, né? Ele sai um pouquinho antes do máximo. Então, a gente precisa descobrir qual é essa constante de fase. E é nesse tempo inicial mesmo. Por quê? Porque o nosso Q de 0 é Q, que é o valor máximo, cosseno. Quando eu boto 0 aqui, ó, fica ômega vezes 0, que é 0. E aí sobra só o φ, cosseno de φ. E aí, ó, fica super chuchuzinho pra gente encontrar. Então, ó, cosseno de φ vai ser igual ao Q no instante inicial, a carga no instante inicial, dividido pelo Q0. Tragam calculadora, tá? E aí o nosso φ vai ser o cosseno na menos 1 de Q0 sobre Q. Aí é só colocar na calculadora, substituir os valores e deu. Certo? Tem outro jeito de fazer também, que é pela carga e pela corrente no instante inicial, tá? Então, a carga vai depender do cosseno, a corrente no tempo, então, a gente deriva a carga para achar a corrente, né? Então, vai cair um ômega, então vai ficar menos que ômega seno de ômega t mais φ. E aí, e o I de 0. E aí vai ficar, põe seno de 0, não vai ficar 0, né? Vai ficar 0 só no t. Isso aqui vai ser 0, então vai sobrar só o φ,
Então, vai ficar menos Q ômega seno de φ. E aí, tu pode dividir um pelo outro, tá? Tu tem a corrente inicial, as cargas, e aí tu divide I, uma forma alternativa, tá? I sobre Q, vai dar menos Q ômega seno de φ, dividido por Q cosseno de φ, corta a carga com carga, fica ômega menos ômega vezes a tangente de φ, tá? Isso aqui é interessante por quê? Porque o cosseno admite dois valores, né? Admite dois valores, então, para a gente saber em que arco que estamos lidando, é importante também combinar os dois sinais, tá? Então, vocês podem fazer aqui para combinar com o resultado que eu coloquei ali nas notas. Então, opa, escrevi duas vezes a mesma coisa. Então, o nosso φ vai ser tangente na menos 1, arco tangente. Esse menos ômega vai passar dividindo, então vai ficar menos I sobre Q e 0 e Q 0, tá? São todos os valores de carga corrente no instante inicial. Ômega, tá aqui, tá? Então, aí confirmem que é o mesmo arco, tá? Confirmem para mim que é o mesmo arco. E é isso, agora sim, a forma alternativa tá aqui, mas essa resposta já fica boa para mim. Então, vamos para circuito RLC. Então, olha só, qual é a diferença, né? Então, a gente tem agora um circuito RLC, então resistor, indutor, capacitor, tá? Então, eu tenho a parte de dissipação, tá, da resistência. Fica a dica, o único componente que dissipa energia, que dissipa a potência, é o resistor. LC não dissipam potência, não tem potência dissipada. Então, aí fica uma dica para quem vai fazer aí o ponto extra, tá? Pede também a um circuito RLC de corrente alternada, tá? E pede para calcular várias coisas bem parecidas com essas aqui, tá? Então, o que é o mais importante? Bom, o mais importante é a gente entender que a fonte agora é uma fonte que dá uma FEM alternada, tá? Nesse caso aqui, ó, é ε0, que é εm, né? Que é o valor máximo, que é a minha amplitude, seno de ômega t, tá? E a reatância capacitiva é dada pelo XC. Então, a gente tem várias formas, a gente tem então a introdução de duas coisas, né? A reatância capacitiva, o XC, e a reatância indutiva. São, como a gente falaria, são as resistências, mas não são resistências, porque eles não dissipam energia, né? Então, são as resistências associadas ao capacitor e ao indutor num circuito de fonte alternada, tá? Num circuito RLC. RLC de fonte alternada, tá? Então, eu vou ter também o... Bom, eu vou falar disso de ressonância, né? Eu vou falar isso, já vou falar depois de ressonância, que serve para o nosso lab também, serve para o nosso laboratório. As fórmulas são muitas, e aí vocês vão anotando, eu vou colocar aqui algumas que eu lembro, e aí vocês vão anotando ao longo do caminho, que vocês forem fazendo as provas, os exercícios, tá? XL, então, vai ser ômega L, XC é 1 sobre C ômega C. Impedância, e a impedância, a primeira coisa que ele pede, né? Eu tenho impedância ao quadrado, que é a soma das impedâncias, né? Das resistências, das reatâncias ao quadrado. Aqui. Que mais? Também posso fazer pela lei de Ohm, né? Então, epsilon máximo, então vai ser o I corrente vezes a impedância, que é como se fosse uma resistência equivalente, certo? Que mais aqui? De fórmulas, eu acho que é isso. E a constante de fase. Então, ó, a constante de fase tem a ver com isso aqui, ó, XL menos XC
dividido pelo resistor. E aqui eu tenho que falar um negócio importante para vocês. Quando XL é igual a XC, ou seja, quando XL é igual a XC, a gente tem uma coisa muito importante. A gente fica, vamos trabalhar um pouquinho com essas unidades aqui, ó. Então, ó, ômega L, 1 sobre ômega C, ômega passa para cá, então fica ômega quadrado, e aí o L passar para baixo, fica 1 sobre LC, então vai ser 1 sobre raiz de LC. Essa frequênciazinha aqui é a frequência de ressonância do sistema. O que quer dizer isso, frequência de ressonância do sistema? A impedância, ela surge como uma resistência geral do sistema, quando eu tenho resistor, indutor, capacitor, essas coisas todas, tá? Quando XL é igual a XC, eu não tenho essa parte aqui na parte da impedância, já que XL é igual a XC, então eu fico com zero aqui, né? XL menos XL, ou enfim, XC menos XC, um igual ao outro, um menos o outro, que são iguais, então fica zero. E aí a minha impedância é toda só o circuito ele fica como se fosse só resistível. Então é quando eu tenho a potência, quando eu tenho uma potência máxima sendo dissipada ali no meu resistor, tá? Bom, a gente vai ver isso. Mas então, o meu circuito ele fica puramente resistível. É como se eu tivesse usando a maior potência do meu circuito. É quando o circuito entra em ressonância. Então, é quando eu estou potencializando o circuito mesmo, tá? Então, essa frequência aqui é que deixa a impedância com seu menor valor. Eu fico só tendo a parte da resistência como importante, tá certo? Depois a gente vai ver isso, o que isso significa nas outras questões. Vamos começar resolvendo, que eu acho que fica mais fácil. Ó. Na letra A, ele pergunta a impedância do circuito. Justamente, R nós temos, foi dado, XC a gente tem, só que XL a gente não tem. Então, assim, não fica tão fácil encontrar por aqui. Uma alternativa é encontrar pela lei de Ohm, né? Pela lei de Ohm, que usa a amplitude máxima da minha fonte, da minha FEM, que foi dado aqui, ó, a minha corrente máxima, que é dado por aqui, tá? Ó, corrente e fonte não estão, elas estão defasadas, tá? A princípio, elas estão defasadas. Quando entra em ressonância, eu não tenho defasagem, esse φ é zero, porque, né, isso aqui fica zero. Então, tangente de zero zero, né, no zero. Isso, seno sobre cosseno. Isso, eu já estava pensando que era infinito. Não. É a π-mês. Enfim. Tá? Então, a gente tem a corrente máxima, que está em algum lugarzinho aqui. Aqui, ó. 2 raiz de 3. E a gente tem um ômega. Poderíamos encontrar XL e colocar aqui e achar a impedância? Também pode. Fica como tarefa, tá? Então, vou usar aqui pela lei de Ohm, que é o mais fácil mesmo. Lei de Ohm, que não é lei de Ohm, tá? Porque é para circuito de corrente alternada, mas é como se fosse. Porque quem vê U ri, tá? Como se fosse. E aí, fazendo essa continha aqui, a gente tem... Cadê? É 400 raiz de 3 dividido por 2 raiz de 3. Então, a nossa impedância fica 200 ohms, tá? E é ohms mesmo, como se fosse resistência, tá? Nossa letra B fica a seguinte: o valor da indutância do meu L. Bom, aí sim eu vou usar a relação da impedância do Z, tá? Z quadrado, já vou passar esse R quadrado subtraindo. R quadrado aí fica XL menos XC, porque eu quero o XL mesmo, tá? Então, vou passar o XC... não posso passar nada, porque ele está ao quadrado, tem que tirar a raiz primeiro. Então, ó, Z quadrado menos R quadrado igual a XL menos XC. Agora, já não é mais ao quadrado, porque eu tirei a raiz dos dois lados.
E agora a gente passa o menos xc somando, então fica xl, fica xc mais raiz de z quadrado menos r quadrado. Só uma manipulaçãozinha matemática aqui, tá? E aí, bom, lembrando que xl é ômega L, ômega nós temos, aí a gente encontra a nossa indutância. Então, xc mais raiz de z quadrado menos r quadrado dividido por ômega, só botar as quantidades, tá? Raiz de 3 em ρ, fica raiz de 3 em ρ pelo valor daqui, tá? Letra C, pergunta a constante de fase. Bom, constante de fase eu vou também aplicar a fórmula e eu vou aplicar esta formulinha. Opa, ficou muito feio esta formulinha aqui, tá? Então, vai ser, o fio já vou botar, ó, tangente na menos 1 de xl menos xc, aí fica 200 raiz de 3 menos 100 raiz de 3 dividido por 100. Isso aqui dá a raiz de 3, e aí dá o nosso 60 graus, né? Tangente na menos 1 fica pi terços radianos, tá? Bem tranquilo, tá? Se quiserem usar a calculadora, usem, se não, só deixa a tangente na menos 1 de pi terços, de raiz de 3 mesmo, tá? Letra D, seguinte, a potência dissipada nos resistor, ali faltou no resistor, né? Bom, a potência dissipada num resistor é RI quadrado, a gente já sabe disso. Mas isso para corrente contínua. Para corrente alternada, eu não vou usar o I, eu vou usar a minha potência média quadrática, porque lembra, a minha corrente muda, então a minha potência muda também. Então, eu vou usar o meu valor médio quadrado, o RMS. E aí, lembrando que é uma relação entre I, a corrente I e a corrente do RMS, MS vai ser o I máximo, que é o nosso I. Esse aqui é o nosso I máximo aqui. Tá? Nosso I sobre raiz de 2, porque lembra que ele tem o valor do seno, né? E aí o valor do seno máximo, o valor médio quadrático do seno é 1 sobre raiz de 2. Fazendo a continha lá do seno ao quadrado, somando no período, enfim, dá 1 sobre raiz de 2, tá? Então, é esta relação aqui que vocês têm que colocar na potência, tá certo? Porque não é a potência, é uma potência média, tá? Uma potência média, não é valor quadrático. É potência média, eu vou usar o valor quadrático médio da corrente, tá? Potência média, então vai ser, se eu elevar isso aqui quadrado, a diferença é que vai dividir por 2, tá? Então, vai ficar RI máximo, raiz de 2 ao quadrado, então vai dar 2, RI quadrado, tá? E aí é só colocar na formulinha, botar os valores, né? Isso aqui vai dar 600 watts. E a letra E, a potência média, ele pergunta assim, ó. Qual é a frequência da fonte para a qual a potência média dissipada em R será máxima? E aqui eu quero uma atenção com vocês. Eu vou até pegar um marca-texto e colocar qual a potência média dissipada em R, qual é a frequência da fonte que a potência vai ser máxima. A potência é máxima quando eu tiver na frequência de ressonância, tá certo? Então, quando eu tenho a ressonância no meu sistema. Presta atenção nisso, tá? Então, qual é a frequência de ressonância? Aí é 1 sobre raiz de LC. Só que, de novo, eu tenho L, que é a raiz de 3 em, mas eu não tenho C. Eu tenho o XC, eu não tenho C. Tá? Então, para achar a frequência de ressonância, e aí sim, frequência angular de ressonância, tá? Sempre que a gente for falar a frequência da fonte, frequência
angular de oscilação, tá? Frequência de ressonância. Vamos fazer um combinado. Se eu quiser saber a frequência, aquele Fzinho, eu vou pedir em Hertz, tá? Aí vai ser a minha dica, ou eu falo na hora da prova, que vai ser a frequência em Hertz, que aí aquela tem que dividir o ômega pelo 2π, tá? Isso, tem que dividir o ômega pelo 2π, mas não é essa que a gente tá falando, que é essa aqui, ó. 2πf, não é essa aqui, é esta aqui, a frequência angular de ressonância. Bom, Xc, que é como se fosse a resistência do capacitor, então é 1 sobre ômega c, e aqui a gente tira que o C é 1 sobre Xc ômega, né? Então, o nosso Czinho, eu fiz a conta ali, ficou uma conta horrorosa, fica a raiz de 3 sobre 6 vezes 10 na menos 4. Farad, deixei assim mesmo, porque tu vai colocar na raiz, vai simplificar várias coisas e tal. Aí, no fim, isso aqui fica 10 ao quadrado raiz de 2, sem raiz de 2, que fica 141 radianos por segundo. E é isso, galera. Eu tentei fazer rápido o vídeo e não deu muito certo, tá? Então é isso. Bons estudos, me perguntem qualquer coisa, tá? Sobre resistores RL, RL, CL de corrente contínua e RLC de corrente alternada, mais o ponto extra, é isso que eu vou cobrar, nada além disso. Ficou faltando a parte de equações de Maxwell, tá certo? Que aí fica num próximo vídeo. Beijos.